Boa noite, terça-feira, 6 de março de 2018, o Planeta Letra já pela Top Web TV, com Lígia Fiori e comigo, Ucha Haddad. Você já sabe, o Planeta Letra é um programa que trata da educação no Brasil, suas dificuldades possíveis. Convidado a Prodonça, canal português. E olha que nesse Brasil de não falta desesperados por conta da nossa língua pátria. Faça e recepcione a nossa querida Carol Mendonça. Carol, seja muito bem-vinda, boa noite a todos. Para nós do Planeta Letra é um orgulho tê-la conosco, uma professora de português que tem no seu site, no seu livro, nas mídias sociais, em português para desesperados. Eu gostaria de começar perguntando para você, Carol, de onde veio essa ideia desse nome tão brilhante, né, para o seu trabalho na mídia social? Oi, Lígia, oi, Ucho, boa noite a todo mundo. Também é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês hoje. E não é para mim estar, é um prazer para mim estar, né? Que já começa com a dica já. Então, estou muito feliz, muito obrigada por vocês me darem essa oportunidade. Eu gosto de falar muito. E esse nome, Português para Desespero, na verdade, veio do meu desespero em buscar um nome para o canal, quando eu comecei o projeto. Eu pensei em várias coisas, tem diversas chamadas de atenção da galera, e eu falei assim, não dá, eu acho que eu estou desesperada, não vou conseguir nada. Então, numa brincadeira com a minha ex-aluna, que foi quem me deu a ideia de fazer o canal, quem me pediu para fazer o canal, minha ex-aluna Bruna, olha comigo, falou assim, olha, todo mundo está desesperado, você acha que o pessoal não é desesperado? Você acha que alguém procura português tranquilo? Falei, pronto, então vai ser isso aí. Português para desesperado. Aí foi. Eu acho que é muito ruim, mas até que a galera gostou e agora eu sou apaixonada. Eu achei fantástico, eu não sabia dessa história. Vejo nessa coisa do desesperado, né? Ouço bem essa questão do desespero hoje do brasileiro, seja em qualquer situação, na situação da busca por um emprego, na busca por um lugar, numa escola, falando em desespero, vou até contar para vocês, que assim, essa semana eu me emocionei com uma criança de 11 anos. A tristeza dela é porque ela não tinha mais a possibilidade de ficar o dia inteiro na escola, porque a escola dela tinha sido cortada do programa do Mais Educação. Eu acho que isso é um desespero também, né? Carol, quando você começou e você se apresentou, você já começou dando uma dica, né? O mim e o eu. Na escola, quando eu era professora, eu falava para os alunos assim, quando eu atuava, né, enquanto professora, era assim, mim não faz nada. Então, era para eu fazer. Então, achei legal que você de cara já colocou. E uma das coisas que eu admiro muito, porque eu sou assim, a sua fã número 1, sou sua seguidora, é a maneira como você se comunica, Carol, o quanto você envolve as pessoas. Então, as suas dicas, por meio de músicas, e essa sua sacada, que agora, numa frase sua, você já deu uma dica. Sempre foi assim? Você na sala de aula é assim, essa questão da comunicação, Carol? Olha, eu acho que sim, porque eu estava até comentando sobre isso ontem no grupo de amigos. Muitas pessoas hoje parece que perderam pela conquista. As pessoas fazem mais questão de serem queridas, de serem gentis, sabe? Aquele contato de verdade com o outro. Parece assim que a gente não está ligando mais. Não sei se você nota isso também. Pessoa aquela coisa do... o lacre, o pisão, como a gente fala na internet. Né? Como nós falamos na internet, que eu também falo. E se gostou, tudo bem. Quem não gostou, não estou nem aí. E eu acho que isso não tem nada a ver com a sala de aula. Eu acho assim, o aluno ter o professor, ou se identificar com alguma coisa que o professor diz, faz ou representa, é muito importante, ajuda bastante no processo de aprendizagem e no nosso domínio de turma também, né, enquanto professor.
Então, eu sempre fiz de tudo para que o aluno pudesse me enxergar como alguém do mundo dele, que é o que eu sou, né? Porque eu lembro que eu, quando aluna, algumas vezes via um professor na rua e falava assim, caramba, o professor no mercado, olha, eu vi o professor no mercado, só que isso, mentira, eu falava, de bermuda, pessoal, não, mentira, como se fosse de outro universo, de outro mundo, intocável, inalcançável. E não era legal. Quando eu tive professores em que eu podia abraçar, eu podia dizer para ele que naquele dia eu estava feliz ou que eu estava triste, eu me sentia muito bem. Então, eu sempre fiz questão de que os alunos tivessem essa abertura comigo também na sala de aula. E eu acho que eu sou assim também, mesmo fora da sala. Eu gosto de chegar, eu gosto de ser... Eu gosto de tentar agradar tudo. E no trabalho, acho que não podia ser diferente, né? Porque eu me sinto mais assim. E acho que a gente tem que trabalhar feliz, né? Porque a gente trabalha mais do que vive. Então, tem que ter felicidade no trabalho também. Olha, antes de começar o programa, eu estava conversando com a Carol e disse a ela que nós temos algo em comum, a obsessão pela boa escrita, pelo bom português. Né? E essa coisa do português para desesperados, o nome é absolutamente genial. Mas, quando eu li lá Português para Desesperado, eu me vi nessa situação, porque todos os dias eu me desespero ouvindo notícias. Porque tem jornalistas absolutamente renomados, da velha guarda, que fazem programas em emissoras de rádio, uma das maiores do Brasil, e falam, olha, tipo assim. Não, como tipo assim? Que tipo é esse que eu nunca conheci? Eu não conheço o tipo assim. É uma coisa... logo no começo da internet, quando a internet começou a ganhar um pouco de corpo aqui no Brasil, eu fiz, como sempre fui, né, com essa coisa de obcecado pelo bom português, eu fiz algumas palestras. É assim que se fala, é assim que se escreve. Porque o internetês foi invadindo, né, a vida das pessoas, e é uma coisa tão impressionante a forma errada com que as pessoas se comunicam. Então, os meus filhos, eles me mandam mensagens pelo WhatsApp, e mas eu gosto muito de falar ao telefone. Eu prefiro falar ao telefone do que usar o WhatsApp. Mas quando eles me mandam mensagens que tem algo escrito errado, eu não respondo. Simplesmente não respondo. Aí, como eles precisam de alguma resposta, eles me telefonam. Você recebeu minha mensagem? Recebi. Por que você não respondeu? Eu falei, porque eu não entendo o que está escrito. Eu não sei, Carol, você que é um especialista no assunto, qual é a dificuldade para o ser humano, né, para o brasileiro falar direito? Por que tem isso? Perdi o finalzinho. A dificuldade em falar... Eu não sei, eu acho que o primeiro ponto que você tocou, talvez, dos jornalistas, talvez, assim, e termos do tipo, né, termos do mesmo segmento, seja uma estratégia para atingir um... Então, você sabe qual é... Você sabe decifrar isso? Você sabe diagnosticar? Olha, as pessoas falam errado por causa disso. Entendi. Então, eu acho que existe a estratégia de você usar uma linguagem acessível a todos os públicos, especialmente esse público que está crescendo com
como você disse, o internet. E existe também uma dificuldade diante da nova ponta da língua, que não é simples. Ela não é desesperadora, como eu fiz porque ela é, né, para chamar a atenção dos jovens, mas ela também não é simples. E porque falar a língua das ruas, né, a linguagem coloquial, atrai muito o público. Então a gente vê a rede social é uma busca por compartilhamento, por like, por engajamento. Então, quanto mais você se aproxima do público, mais você tem alcance. Então, talvez essa opção pela linguagem formal aconteça. Mas que existe uma dificuldade em dominar essa língua que a gente chama de nossa língua portuguesa, nossa língua brasileira, existe. Aí, de falar da defasagem no processo educacional de uma maneira geral, nosso país ele enfrenta uma crise generalizada. E a educação está tanto na causa quanto na consequência de tudo que está acontecendo. Né? Então, Carol, você respondeu ao Ucho a questão dos jornalistas que muitas vezes falam uma linguagem mais comum, né, mais coloquial, então usando o tipo assim. Eu, para falar dos jornalistas, eu diria que muitas vezes eu os vejo falando assim, o presidente, ele fez assim, ou aquela criança que foi baleada, infelizmente hoje, né, a gente vê muito isso, mas assim, aquela criança baleada, ela está internada. Esse uso do pronome tem necessidade? Como é que você enxerga isso, vindo dos jornalistas, o tempo inteiro isso, pelo rádio ou pela televisão? Então, deixa eu defender um pouquinho também. Peraí. Olha, que também não é fácil, mas vamos lá. Existe uma propriedade que a gente chama, um conceito, que a gente chama de figura de linguagem, que é conhecido como anacoluto, que é próprio da fala, da oral, que é quando começa o discurso de uma forma e, de repente, você muda de ideia, que é muito nosso na hora de falar. Então, por exemplo, eu diria assim, como você falou, o presidente do Brasil, ele sofreu acusações, por exemplo. Então, o que aconteceu? Perdeu uma função sintática. O sujeito ele sofreu, o sujeito do verbo sofrer, e o presidente ficou sem função. Você não consegue classificar gramaticalmente, sintaticamente. Então, assim, na minha visão, o que acontece com o jornalista? Normalmente ele está ao vivo, ou ele está numa gravação que fez de uma topó, ou ele está sem pauta, sem leitura, ele está simplesmente passando uma mensagem e a nossa mente faz esse tipo de brincadeira toda hora. Então, ele joga o pronome. Na minha visão é só isso. Mas para uma banca de concurso, por exemplo, para uma redação ou para uma dissertação de um documento oficial, num trabalho, qualquer questão formal, não vai ter perdão para isso, né? É um equívoco gramatical. Eu acho que é complicado, né? Falar ao vivo é uma coisa tenso. Quem não está acostumado é complicado. Carol, deixa eu só cortar, Lígia, só um minutinho. Quando eu coloquei a questão do tipo assim, e a Lígia, com muita propriedade, lembrou essa coisa, o presidente, ele. Eu não defendo uma fala formal no jornalismo. Né? Não precisa ser como o presidente Michel Temer, porque aí ele usa mesóclise, e aí vai. Então, aí vai. Sim, Bom, sim. Mas o que eu defendo é o seguinte, é o português bem falado, não precisa ser rebuscado, Sim. mas falado corretamente em termos gramaticais. Tem um vício no jornalismo, quer dizer, tem vários vícios, mas tem um que me irrita, ficando velho, eu me irrito com questões gramaticais. Né? Por exemplo, que, às vezes eu saio, eu vejo uma placa de ruas que tem uma escrita totalmente equivocada, eu vou na padaria, tem uma placa, um aviso, um cartaz, está escrito errado, aquilo me incomoda. Por quê? Porque eu fico me perseguindo para escrever cada vez mais correto. Pois bem, o vício que tem no jornalismo. Então, o jornalista está entrevistando uma determinada pessoa e ele vai questionar o entrevistado. E ele faz assim, ele começa a pergunta assim, o que? Não, por que dois Qs?
Não precisa do segundo quê. O que, meu amigo? É o que aconteceu. Esse é o detalhe. E depois, no jornalismo, aí eu entendo com você quando você diz assim, olha, é para se aproximar do público, é uma coisa mais coloquial, ok. Mas o que não cabe. Para mim, não cabe. É verdade. E eu acho que no jornalismo escrito tem um vício, ou então os jornalistas têm medo de usar o verbo no futuro. Então, eles escrevem assim, não, o presidente vai sancionar. Para mim, o vai é verbo ir. Você vai de um lugar para o outro. Então, o presidente sancionará. Não, o presidente vai sancionar, mas o presidente vai o quê? Não vai. O presidente não vai a lugar nenhum. Eu pergunto a você, nossa, será que é tão difícil? Não é possível. São vícios de linguagem imperdoáveis para o jornalista. Porque mas na hora você fala assim, não, Pode falar, Carol. Você sabe que a questão do verbo ir, e você falou assim, parece que há um medo de colocar o verbo no futuro, não só para os jornalistas, né, para todo mundo que se expõe a cursar ou a escrever, né? Realmente é verdade, é um medo mesmo. Por exemplo, mas tem uns tão medo mesmo, eles são feiosos. O futuro do verbo querer, por exemplo, se eu disser assim, João amanhã querer encontrar os professores, dá um medo, dá um aperto no coração. Ele quererá, ele vai querer muito mais seguro, né? A gente tem uma zona de conforto ali atrás do vai, em que a gente se esconde. Eu acredito também, como você falou, algumas profissões exigem uma postura, uma certa questão, uma demonstração um pouquinho mais de erudição na parte da língua portuguesa. Mas é realmente o costume, né? O costume é a zona de conforto. Ali, é o que eu brinco muito no Instagram. Tem algumas palavras, instruções, que a gente às vezes até troca de assunto para não usar, para não ter que falar aquilo ali. Você ia dizer alguma coisa, mas aquela construção dá tanto medo que você fala assim, vou falar do tempo, se vai chover, se não vai, melhor, deixa esse negócio para lá. E as pessoas, a galerinha dos meus seguidores, costumam rir muito, falar, é assim mesmo. E eu morro de rir também. Agora, outra coisa que você falou sobre a questão de ditado com erro de português. Hoje mesmo, né, eu postei, na verdade, semana passada, né, um vídeo da cantora Ana Carolina, dando uma entrevista. Eu sou apaixonada pela Ana Carolina, acho ela maravilhosa, amo as músicas da Ana e ela é inteligentíssima também, né? Então, ela tava... Sapatões? Isso. Ela falando que passou por uma banca de camelô vendendo CD piratas. Ela já ficou nervosa, que ela trabalha com música, não gosta de ver CD pirata sendo vendido. Mas que olhou e tinha uma coluna escrita assim, as melhores canções ali, né, aquilo separado, com o título As Sapatão. Eu vou lá olhar, porque com certeza eu tô, né? Quando ela olhou, não deu outra, o CD dela era o primeiro, só que ela falou que chamou o vendedor e falou, moço, vem cá, As Sapatão não, As Sapatões, pelo amor de Deus, e saiu lá nervosa. Então, eu fiz a postagem do vídeo dela e coloquei assim, aqui aí um amigo seu que pede brigar para poder corrigir o português do outro. Na hora da briga, até porque ele estava chateado. Não, falou, peraí, essa frase não é assim não, você errou. E a galera marcou, todo mundo, olha aí, fulano, você também é assim, você também é assim. Foi bem divertido. Essa facilidade sua, Carol, em se comunicar, né, com os seus alunos, eu, enquanto professora, acho isso admirável, porque o professor que não é próximo ao seu aluno, como é que vai motivar o seu aluno a aprender? O aluno tem que gostar da gente, tem que gostar da matéria, tem que ter o prazer de aprender, né? Eu vejo muito nas suas postagens, em todo o seu trabalho, essa sua busca por se aproximar. E aí, eu queria entender, saber como é que você percebe, assim, eu vejo que as gerações, elas vão se adaptando e aprimorando o seu jeito de vestir mesmo, por conta da atualidade, da tecnologia, do progresso, das coisas que vão sendo criadas.
criou-se uma linguagem própria para uma comunicação por meio da tecnologia. Então, você vai falar de uma mídia social, você está falando de um jeito. Então, tem aquela questão que você não é mais você, é você. Enfim, isso já vem de alguns anos, desde sempre, que tem essa linguagem da tecnologia, que eu, de verdade, eu acho admirável isso. Porque gerações e gerações que conseguem se comunicar com uma linguagem própria. A minha geração, por exemplo, teve dificuldade de se adaptar a isso, porque é uma linguagem que não era nossa, e não fomos nós que criamos. Quem criou isso foi o jovem daquela época, daquele momento, e que isso foi passando das crianças. Então, Carol, eu vejo a sua proximidade com os seus alunos como um caminho para um aprender gostoso, para uma aprendizagem muito legal. Eu vejo que você, enquanto professora, se dedica ao seu processo de ensino com a mesma alegria que os seus alunos se dedicam ao processo de aprendizagem. Tem uma questão aí de empatia. Você traz muito para perto deles a sua pessoa, você enquanto pessoa mesmo, e a sua função de ensinar, né? Você é uma professora que eu vejo que não tem medo, você ensina mesmo, da mesma maneira que você aprende, mas você ensina, e isso é muito legal. Eu fico lembrando que quando começaram as mídias sociais, os jovens tiveram que criar uma linguagem que é diferente da nossa linguagem do dia a dia. Então, já 20 anos atrás, era uma linguagem para que tivesse, anos, mas nós não temos 20 anos de conversa por WhatsApp. 10 anos atrás não tinha WhatsApp, mas tinha por mensagem, né? Eles falavam por mensagem, temos uma mídia social, eu acho que não tem problema nenhum a gente denominar aqui, mas nós tínhamos o Orkut, depois passamos para o Facebook, e era uma linguagem que foi criada para que todos se entendiam, né? Então, o você era só 2 letras, o V e o C, não havia mal nisso, porque todo mundo se entendia. E a lei da comunicação é essa, né? Tem um receptor, e todo mundo tem que se entender, o que fala e o que recebe, né? A comunicação é isso. Mas eu me lembro muito bem, eu fui chamada para uma entrevista no jornal, aí é bastante conhecido, na televisão, uma reportagem para falar exatamente sobre isso. Como ficaria essa questão, né, que esses jovens iriam escrever, que não era mais tão importante valorizar a escrita que tinham nas mídias sociais. Na época, a minha resposta era assim, era alguma coisa como o uso do computador na sala de aula, né? Como é que era essa linguagem? Eu sempre fui a favor, sempre. Eu acho que a professor se adaptar. Então, não vai usar o celular na hora para fofocar, para não sei, mas vai usá-lo para fazer uma pesquisa, para de repente não usar o WhatsApp na sala de aula, mas usa pela sua matéria. Faça provocações em grupos, um pergunta, outro responde. Eu acho que isso tem que dar ali do professor e do momento da aula. Uma classe com 80 alunos é diferente, mas isso é muito importante. O que eu quero chegar é a dificuldade do aluno em uma escrita, uma produção para um concurso, seja para um vestibular, para o Enem, ou para um concurso mesmo, existe, na sua ótica, na sua visão, uma dificuldade desse aluno que fica na mídia social, na hora de fazer um concurso, fica melhor elaborada, ele vai se perder. Você acredita que ele se perca? Então, Lígia, assim como você, eu acredito que não tem jeito, como eu falo todo dia lá no canal, não tem jeito. A questão da tecnologia e desse avanço, ela vai se inserir cada vez mais no processo de aprendizagem. Isso aí não tem como a gente negar. Agora, o aluno que fica na rede social ou em excesso tecnológicos e essas formações textuais mais básicas não vai ter um problema. Quem vai ter um problema é o aluno que só fica nas redes sociais e só usa esse tipo de linguagem. Essa é a questão. Então, assim, como a gente falou, são convenções.
Na rede social ou na mensagem direta, né, no bate-papo, no message, no WhatsApp, seja lá qual for o instrumento, o meio do que passa a mensagem, existe um acordo que ali aquilo funciona e fora deve funcionar. O problema, eu acho que está acontecendo porque a gente está restringindo a leitura diária à rede social, o tipo de tendência de pesquisa à rede social, tudo, né? Assim, todo tipo de informação está um pouco restrito a isso. Salvo os casos em que o aluno, estou pensando no aluno, mas vamos dizer assim, a criança ou adolescente, mesmo o adulto em processo ainda de forma da personalidade lírica, vamos dizer assim, do autor adulto, adolescente ou criança, ele acaba ficando preso só aquilo ali. Perdão, acabei me perdendo aqui. Salvo o caso desse tipo de pessoa, quando gosta de algum tipo de conteúdo específico, aí ele vai além, ele vai para a leitura do blog, ele compra o livro da pessoa de quem ele é fã, ele estuda alguma especificidade daquela área, ponto. Fora isso, não encontra, fica de lado, fica superficial, fica apenas na manchete. A corrente do compartilhamento. Ler a manchete, concordo ou não concordo, compartilho com a minha opinião e acabou. A pesquisa se resume a isso, a leitura se resume a isso, e a escrita também. Esse é o problema. Eu acho que a rede social não atrapalha. Agora, o consumo apenas da rede social, ele pode destruir, sim, essa capacidade de escrever, de interpretar, de conhecer. Essa é a questão, na minha opinião. A questão da interpretação que você mencionou, Carol, acho que é uma das minhas grandes preocupações, né? Como eu disse para você, no bastidor, eu me cobro muito em relação a escrever cada vez melhor. Né? Uhum. Melhor não é qualidade de texto, não, é gramaticalmente correto. Uhum. Eu acho que chega um momento em que você começa a flexibilizar. Assim, não, mas olha, nós estamos vivendo uma revolução tecnológica e as pessoas têm muita pressa para mandar mensagens, então falam de qualquer maneira, escrevem de qualquer maneira, muitas vezes de forma errada. Acho que chega num momento que dificulta a interpretação de um texto. No momento da vida, no momento da vida da pessoa em que ela precisa entender aquilo, a pessoa não consegue compreender um texto simples. Né? Então, veja só, eu faço jornalismo há 40 anos, ou 40 e poucos anos. Eu comecei fotografando e logo na sequência comecei a escrever. Né? Eu descobri que eu escrevia tanto quanto eu fotografava. Aí depois a escrita dominou a minha vida profissional, mas eu continuo fotografando como hobby. Pois bem, eu sempre forcei as pessoas a recorrerem ao dicionário, não de forma recorrente, insistente, persistente, mas, vez por outra, eu coloco uma palavra difícil no meio do texto para que a pessoa vá até o dicionário e busque o significado daquela palavra. Outro dia eu publiquei uma matéria sobre o presidente Lula, o ex-presidente Lula, e qualifiquei-o como mandrião. No título da matéria eu coloquei o mandrião Lula. E eu faço isso propositalmente. Algumas pessoas me ligam, outras me escrevem e dizem, olha, eu aprendo muito com você, porque você colocou um texto que eu nunca tinha ouvido falar e eu vou até o dicionário. Outro dia, quando eu coloquei o mandrião, um leitor escreveu lá no Facebook, olha, eu não sabia mas que era mandrião, não conhecia o significado de mandrião, fui até o dicionário e aprendi. Ele escreveu lá. Tudo bem, que é assim, é um cara indolente, é um preguiçoso, é um malandro, Ok, coloquei isso. E nós estamos na era das notícias mentirosas, né, que hoje o anglicismo transformou em fake news. E eu
como jornalista, político, investigativo, eu recebo fake news, mas assim, agora eu vou abusar, aos bolhões. Eu recebo aos bolhões. Pois bem, outro dia eu recebi um texto, inbox, viralizou, um texto da Miriam Leitão, em que, supostamente dela, que ela afirmava no texto que se arrependia de ter saído às ruas para enfrentar a ditadura, né, durante o regime militar. Pois bem, lá no texto tinha... Eu faço leitura dinâmica, aprendi a fazer leitura dinâmica com o meu pai, ele fazia leitura dinâmica, e ele tinha um método específico, ele não fez em escola nenhuma, e ele me passou esse método. Então eu leio na diagonal, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, quando eu olho um texto, eu faço essa leitura, eu sei exatamente qual é o conteúdo do texto. Agora, se tiver que chegar às minúcias, aí eu vou ler o texto inteiro. Pois bem, no texto, eu bati o olho, eu fui... As pessoas falam para mim, você tem um olho clínico, você vai no erro. E ela dizia, supostamente acreditar a Miriam. Então, essa crítica, ela se arrependia de ter lutado contra a ditadura, que ela saiu às ruas e engoliu muito gás, enfrentando a polícia, o exército. E o gás estava escrito com Z. Quando eu olhei, e uma pessoa aí do Rio de Janeiro, um profissional do mercado financeiro, alto nível, gabaritado, ele me mandou. Aí eu falei, escrevi para ele, olha, Carlos, você me desculpe, mas ideologia política à parte, a Miriam Leitão, boa jornalista que é, ela jamais escreveria gás com Z, mas com S. Portanto, a notícia, esse texto é mentiroso. Ele falou, é verdade, eu peço desculpas, mas repassaram para mim e eu estou... Então eu falei, não faça isso, leia, porque é o que você disse, a pessoa lê, né, exclusivamente o título da matéria. E eu percebo isso, que as minhas matérias têm começo, meio e fim. Meu texto tem começo, meio e fim. E é muito didático. Eu desenvolvi esse método de escrever. Mas eu não faço notinhas sobre política, eu faço uma matéria sobre política. Eu publico, Carol, a notícia nas redes sociais. Não deu tempo de a pessoa ler a matéria. Ela já curtiu. Ela já curtiu, já comentou, e às vezes ela menciona um fato. Ah, não, mas tem isso. Aí eu entro lá e falo assim, olha, leia a matéria inteira. Porque eu citei o fato na matéria. É uma coisa assim... É verdade, é verdade. E isso tudo que eu estou te falando, eu não vou me alongar mais, leva as pessoas a terem dificuldade para a leitura. E ontem eu mandei uma matéria para a Lígia sobre a situação do Brasil em relação à leitura. O Brasil vai demorar 260 anos para atingir a população, para atingir um nível de leitura compatível aos países desenvolvidos, aos países ricos. Nós estamos falando, na melhor das hipóteses, em 2 séculos e meio. Nós estamos falando de 13 gerações para chegar num patamar minimamente razoável em termos de leitura. Por que não falar e escrever corretamente? Porque, obviamente, sua interpretação vai evoluir na mesma direção. Com certeza. Eu acho que tem que sim haver um investimento, um incentivo nesse sentido total. É assim, Ucho, Lígia, a galera que está acompanhando só para eu ficar aqui. Quando eu iniciei esse projeto lá de, vamos dizer assim, popularização do ensino, falar de um jeito mais democrático, que desse acesso a todo tipo de público, principalmente ao público que costuma mostrar interesse por esse assunto. Porque a internet hoje dá audiência a praticamente qualquer tipo de conteúdo.
Então eu falei, não, vai ter audiência para a língua portuguesa também. Eu quero fazer isso, eu vou tentar. Então eu fiz e tem tido um retorno muito positivo. Quando eu comecei, muitas pessoas levantaram para mim uma acusação sobre linguístico, que é um termo que tem sido muito batido e debatido. Eu acho muito importante falar sobre ele. Eu tento esclarecer nas legendas e mesmo nos vídeos que a intenção da página não é diminuir quem não tem o domínio da língua portuguesa. Pelo contrário. Claro. A questão é a seguinte, ninguém é melhor do que o outro porque tem domínio desse conhecimento ou de outro. Mas é direito de todos nós ter acesso à educação de qualidade, a um conteúdo de qualidade, conteúdo importante, conteúdo que possa fazer diferença na vida acadêmica, na vida profissional, possa ajudar de alguma forma as pessoas. Então eu falo muito sobre isso ali. Mas eu sei que eu tenho que ter muito cuidado sobre como falar, porque eu sou relativamente jovem, não tanto quanto gostaria, mas ainda sou jovem, então muitas pessoas às vezes com isso como uma variável negativa do trabalho, né? Eu no processo de início de mestrado, então eu tenho a graduação, tenho meus anos em sala de aula, mas para muitas pessoas isso aí não vale de muito no sentido da autoridade, da credibilidade. Agora, eu passei para um estágio de professora com seguidores. E hoje os seguidores acabam dando credibilidade ao que você faz, não é verdade? A gente está numa nova fase em que algumas pessoas têm um significado. E a partir do momento que começou a crescer o número de seguidores, eu fui mais respeitada e tive mais liberdade para falar abertamente. Mas se desde o início eu falasse como eu estou falando aqui agora, acho que eu seria crucificada nesse sentido. Entendeu? Então, eu sempre tive muitos dedos para falar. Mas hoje eu consigo falar abertamente da necessidade, eu consigo dizer que é importante, eu consigo incentivar as pessoas que me seguem e as que não me seguem, que vejam a minha cara rápido passando num feed de um material sobre a importância disso. E eu acredito que agora as pessoas estão com mais de carinho para ouvir. Porque a gente passa também essa mesma fase em que os seguidores elevam alguém a algum nível de credibilidade. É que isso é uma faca de dois gumes, porque também qualquer pessoa ganha credibilidade agora, né, de acordo com o número de seguidores. Mas uma vez que tem uma galera que me segue, quem chega hoje para conhecer o trabalho já diz assim, poxa, essa menina fala alguma crente, porque não é possível. 2.000 pessoas aqui, então como é que faz? Ganhei certa credibilidade e, principalmente, carinho para ser ouvida. Porque essa fase também ela é muito hostil. Você diz qualquer coisa na internet, acredito que os dois sabem bem disso, já devem ter vivido isso. Qualquer coisa que você diz hoje, ela tem que ser ou de esquerda ou de direita, ainda que você não esteja falando sobre política, por exemplo, né? E qualquer postura que você assume diante de um assunto polêmico pode cavar sepultura, vamos dizer, digital, sepultura virtual. Então, eu tenho muito cuidado para falar que eu concordo, eu posso dizer aqui, tranquila, que vocês têm razão, que é isso mesmo, a gente tem que, quanto mais pudermos incentivar, a gente tem que exigir investimento nisso, tem que pensar nos porquês também. Esse resultado, ele tem porquês, ele tem causas. Por que a gente não está lendo? A culpa é só da rede social? Qual é o papel do professor? Como o Estado vai se inserir nisso? São questões que são muito importantes, né? Eu acho que é super levantar essa bola. Puxa. Eu acredito, assim, toda a sua trajetória, Carol, que eu acompanho, né, eu admiro demais, porque você pega uma música para um grupo, direcionada a um grupo de pessoas, né, daquele gênero, que gosta daquele gênero musical, e você coloca o português ali, no que está certo, no que está errado, você está dançando, você está cantando, e aí você leva a galera com você. Na sua postagem seguinte, é outro tipo de música, né? Então, assim, você tem um dom que eu acho magnífico. E, assim, é impossível alguém, na minha percepção, falar que isso não dá certo. Porque você, eu entendo, né? A gente vive um preconceito enorme, né? Mulher, menina moça, recém-formada, uma vida inteira pela frente, e já saiu aí dona de si,
feed, uma mídia social, conseguir não sei quantos mil seguidores pela educação, que eu acho que é uma outra questão de um outro preconceito que a gente vive. Eu sempre cobrei, o Ucho sabe disso, né? O meu grande sonho, é um programa de educação, desse aqui Planeta Letra. Né? E assim, por que a gente não consegue ter um programa de educação patrocinado? Porque não vende, educação não vende. O que não é isso. Verdade. Então é assim, mas a gente tem que falar, a gente não pode desanimar. Porque Sim. Se o país está nesse caos, é porque falta educação. Então, é a educação que vai transformar as pessoas que vão transformar o mundo e esse contexto todo. Então, o seu trabalho, a sua capacidade de atingir esse número de pessoas para a educação, para melhorar o português, a nossa linguagem. E assim, eu não sei se as pessoas têm essa clareza, mas o seu trabalho, quando você é uma professora de português, e você quer fazer uma construção de uma linguagem adequada, né, e coerente com a nossa forma linguística, o que isso tem a ver com a melhora da educação? Essas pessoas, sabendo falar bem, sabendo se comunicar, escrever bem, são pessoas que serão aprovadas num concurso porque conseguem se expressar, conseguem pensar, conseguem, por meio da escrita, fazer uma analogia, dar um sentido, dar um significado àquilo que está ali naquele texto para poder escrever. Então, compreender esse processo todo da nossa língua por meio de uma música, por meio de uma situação de rua que você vê, você faz muito isso, algo que você viu, que você vê, que você soube, e de repente você faz alguma coisa, você está no seu carro e você pega lá o seu celular e você se filma com uma música ou com uma cena ali de rua, da atitude ali, daquele momento. Eu honestamente, Carol, eu queria muito ter tido uma professora como você, eu queria muito ter sido sua aluna. Realmente você transforma, você instiga e você motiva. Então você é uma educadora que consegue ter, porque o seu programa é um programa de educação, o seu site é um programa, os seus links, tudo que você faz na mídia social é um programa de educação. E eu tiro meu chapéu, porque é um poder de transformação mesmo. Né? Eu queria aqui te propor um desafio, Carol. Quero ver se você tem essa carta na manga. Se não der para fazer isso agora, ao vivo, que você prepare ou pense nisso. Tá? Mas eu queria alguma coisa para que as pessoas entendessem a conjugação de um verbo. Por exemplo, eu estou muito cansada de ouvir as pessoas dizerem: eu vou ir. Isso me dói muito. Então, se você conseguir, eu sei que você consegue, eu já sei da sua capacidade, mas se você puder preparar alguma coisa para esse ir deixar vai ser um presente para mim que você não tem noção. Ai, meu Deus. O que acontece com vou ir? Eu escuto muitas crianças aplicando. Aí, às vezes, o adulto leva, né? O vou ir, leva para casa, leva lá para onde vai. Mas eu acho que essa aplicação, ela vai de um raciocínio que tem a ver com o verbo ir, como auxiliar no verbal, e que a gente usa em muitas outras construções. Como o Ucho falou, né, sobre por que não usar o verbo de forma simples, né, no tempo simples. Por que não dizer irei? Por que não dizer estudarei, amanhã farei, terei, e vai. A gente acaba colocando o verbo ir como auxiliar para ficar no conforto do que parece que é mais fácil, mais simples de dizer. Amanhã eu vou estudar, em vez do estudarei. Então, eu vou estudar, eu vou comer, eu vou fazer, aí acaba entrando quem? Eu vou ir a algum lugar, né?
sendo que não tem necessidade. Assim, para a gente acabar com isso, é só pensar que vou e ir trata-se do mesmo verbo, né? O vou é uma flexão do ir, e o ir é o mesmo. Então, você está usando 2 vezes o mesmo verbo. Por isso que não dá, né? A gente apaga isso. Eu já fiz um meme, eu vou mandar para vocês colocarem na edição, já que a gente está fazendo isso aqui com um pouquinho de atenção. Tem um memezinho, que é uma galerinha assim chateada. Vem aquele cara que fala vou ir. Aí o pessoal tá triste. E embaixo eu faço a explicação detalhada. Mas faz parte. Mas eu te agradeço muito pelos elogios, viu, Lídia? Você é um amor de pessoa. A gente teve algumas conversas rápidas pelo Instagram. E normalmente eu não consigo responder a todo mundo comigo pelo direct. Eu recebo uma média de pelo menos 100 mensagens por dia com essa opção da responsiva do né? Eu posto uma foto e os seguidores têm a opção de comentar a foto e vai para o direct. Então a caixa de entrada lota rapidamente. Ainda bem, eu adoro, é um feedback que eu não consigo acompanhar completamente, mas eu vejo bastante. Mas sempre que eu identifico que eu tenho oportunidade, eu tenho a chance de ver que é um educador, uma pedagoga, um pedagogo falando comigo, eu faço questão de responder. E você mandou mensagem para mim justamente com o assunto na época que eu estava pesquisando sobre, e eu queria, né? Eu falei, não, meu Deus, tem que fazer isso mesmo e tal. De repente, até uma pauta para a gente falar mais também depois, né, sobre esse assunto, que era para o meu canal. Mas eu te agradeço muito o carinho e essa valorização que você faz do que eu faço. Fico muito feliz de verdade. Eu vou, Carol, aqui, acho que a gente está no avançado aí da hora, né, Ucho? A gente precisa encerrar, mas eu quero convidar você, Carol, para que venha mensalmente conversar conosco. Vai ser um prazer. E sobre a questão da inclusão também. Eu vejo no seu canal, eu vejo no Português para Desesperados uma possibilidade enorme para os alunos da inclusão cognitiva. Então, assim, você favorece muito alguém que tem uma deficiência visual. Eu queria conversar com você sobre como fazer para que, por exemplo, você, com a sua percepção, com esse seu jeito de realmente atingir as pessoas, vamos trabalhar juntos essa questão da dislexia. Então, que dica dá para um disléxico escrever bem ou poder se comunicar melhor? Então, esse é um desafio e essa proposta para a gente estar muito mais junto nessa questão e colocar isso dentro da inclusão, que é algo assim... Com certeza. Não, só acrescenta para a gente, né? Com certeza. Falamos muito dessa questão inclusiva. Então, fica aqui meu convite para que você esteja sempre conosco. De novo, né? Gostaria muito que todas as pessoas que eu conheço, as que eu não conheço, seguissem a professora Carol Mendonça, porque realmente é uma pessoa que tem um canal de educação e ela é uma pessoa que transforma com sorriso, transforma com alegria, com dedicação e com uma certeza de que ela sabe o que ela quer, que é algo incrível, é algo assim que fascina realmente qualquer educador. Obrigada, Lídia. O Carol, foi um prazer enorme. Eu fui a uma reunião hoje, uma reunião complexa. Eu passei boa parte da minha vida, eu diria profissional, acho que 85% do tempo correndo atrás de corruptos, né? Denunciando corruptos, levando corruptos à cadeia. E hoje eu cheguei numa fase da vida que eu imaginei que eu pudesse ter uma vida profissional um pouco mais tranquila, mas infelizmente o país não permite isso. E hoje eu fui dormir às 3 da manhã, acordei às 7, preparei um material, fui para uma reunião para discutir mais um grande escândalo de corrupção na cidade de São Paulo. Eu confesso, desanimado. E a Lígia sabe que para que eu desanime precisa ser algo muito impactante. Não desanime. Mas
No meio do caminho, dirigindo no trânsito, eu pensei, não, o Brasil tem jeito. Eu vou agora fazer o programa com a Carol. Carol está trans. Eu sempre digo o seguinte, que a única que libera o ensino. A única cadeia que liberta é a cadeia do ensino. Então, bom, eu confesso, acho que o seu trabalho, eu voltei aqui para o escritório, pensando em tudo que eu ia abordar no programa. Eu disse, não, vamos lá, vou continuar animado como sempre fui, são 40 anos de animação correndo atrás de bandido, com mandato, né? Bandidos com mandato são terríveis. E é o que você disse minutos atrás. Tudo isso que nós vivemos tem uma causa. E a causa está efetivamente na corrupção e na obsessão dos políticos pelo poder, que a eles não interessa um povo minimamente instruído. Verdade. Minimamente instruído. Então, olha, foi espetacular estar aqui com você. Sigam a Carol Mendonça nas redes sociais, sigam lá Português para Desesperados, porque eu fico desesperado aqui quando eu ouço barbaridades. E o pior de tudo, sabe o que é, o Carol e Lígia, e você que nos acompanha aqui? Essa barbaridade linguística, né? Essa barbaridade discursiva, esse atropelo gramatical, ele não escolhe classe social. Todo mundo está falando cada errado. Você pega uma pessoa com nível socioeconômico elevado, a pessoa fala errado, e você pega uma pessoa mais simples, fala errado. E parece que os erros gramaticais me perseguem. Sabe aquela coisa de a lei de Murphy? Onde eu vou, o erro gramatical aparece na minha frente. Um dia eu estava caminhando numa rua aqui perto de casa, tem uma portinha, é um barbeiro, um cabeleireiro, sei lá que seja. E é uma porta e ele não tem vidro nem nada. Você tem que tocar a campainha. Ele colocou assim, campainha ao lado. Quer dizer, e como eu já falei agora há pouco do operador do mercado financeiro, um executivo do mercado financeiro, que lê gás com Z e acha que é coisa normal. Não é normal, gente. Não é normal. Olha, eu faço um desafio a quem quiser. Que, de bate-pronto, diga o significado de 6 palavras que constam no hino nacional. As pessoas cantam sem saber o que estão cantando. É verdade. Hoje você pegar um jovem e perguntar e falar assim, você sabe o que é uma flâmula? Ele não sabe. Não sabe. E a gente, quando canta flâmula, né? Eu lembro que na escola a gente cantava fórmula. Aí não é fórmula, é fórmula. Tá bom. Mas assim, é a questão da obrigação, né? Obrigação sem o quesito carismático que desperta o interesse, aí fica para trás mesmo. Mas obrigada também pelas palavras, você, a Lígia, que estou muito feliz mesmo, estou até emocionada por esse reconhecimento de pessoas que estão de verdade. Fico muito feliz e isso também me dá mais motivação para continuar, para estudar, para dar o meu melhor do projeto. E no que ajudar, no que eu puder colaborar, que com o Planeta Letra vai ser um prazer, viu? Só vocês chamarem que eu venho correndo. Porque esses elogios não são de graça, tem um preço. Você tem imaginei. No contrato. Bem-vinda sempre, Carol. Boa noite a todos. Obrigada. Muito obrigada, Carol. Parabéns. Beijo. Obrigado para você que acompanhou o Planeta Letra. Nós vamos voltar na próxima terça-feira, mas lembre-se, você pode participar do nosso programa, né? O programa Planeta Letra vai lá pela Top Web TV. Você manda mensagens para o nosso WhatsApp, que é 11 99 338 5559, repetindo, 11 99 338 5559, anote aí no seu smartphone, ou então mande uma mensagem para o nosso e-mail, que é planeta@planetaletra.com.br.
Obrigado pelo carinho, pela audiência. Boa noite e até lá.